A TV Atalaia tem mostrado e acompanhado as manifestações neste dia 14, nesta sexta-feira, manifestações que foram marcadas contra a reforma da Previdência, também contra os cortes na educação. Foram chamadas pelas centrais sindicais e desde cedo que nós estamos mostrando alguns bloqueios em algumas empresas que começaram de madrugada e aos poucos foi começando a ser liberada. Jéssica Cruz acompanhou tudo cedinho lá no Balanço Geral Manhã com o Diego Barros. E ela está de volta, ela está acompanhando tudo. Eu vou abrir a janela da informação, porque ela está na porta da última garagem que estava bloqueada até há pouco, não é isso, Jéssica? Foi desbloqueada neste momento, os manifestantes acabaram de sair daí. Jéssica Cruz, as informações com você. Isso, Ricardo. Os ônibus já estão saindo, são cerca de 80 ônibus que voltam às ruas nesta sexta-feira, na tarde desta sexta-feira, mas mais cedo aqui os manifestantes, como eu falei, estavam bem na frente aqui da garagem, impedindo a saída desses veículos. Eles chegaram bem cedinho justamente para impedir a saída. Sim, aqueles que trabalharam durante toda a noite entraram, mas sair não saíram. Foi preciso, então, que a empresa entrasse com um pedido na justiça. E aí a justiça, o TRT, determinou, então, que esses ônibus saíssem. E se não saíssem, ia ser a força. Iam precisar sair à força com o uso da força policial. Agora, os manifestantes já saíram, porque muitos vão se preparar para a manifestação que acontece mais tarde. Só que toda essa movimentação que a gente pegou pela manhã, a gente mostra agora novamente para você conferir como foi esse início de sexta-feira. Aqui dessa empresa, que é a empresa modelo, fica aqui na Avenida Tancredo Campos, no Porto Danta, nenhum ônibus saiu, a frota está comprometida, sim. Quem vai conversar com a gente agora é o Rubens Marques, ele que é presidente da CUT, ele que é um dos líderes desse movimento contra a reforma da Previdência. Como é que está sendo a negociação? Está tendo a negociação? Tem a possibilidade de sair algum transporte ou não? Veja, desde o princípio da meia-noite que o processo de negociação, ele existiu de fato. Só que a gente discorda dos números que a empresa apresentou. A juíza definiu 40% da frota, mas quem teve condição de vir aqui aferir o número de ônibus? 40% de quantos ônibus? Então, teve divergência. Inclusive, falamos com motoristas e eles disseram que o número que estava no documento, no despacho da desembargadora, ele estava super estimado. Então, esse foi um dos problemas para que a gente não topasse o debate. Então, mas está aberto. Desde cedo que a gente aqui negociando, a polícia negociou até agora, então vai depender muito do desenrolar, mas debate está tendo. A gente recebeu informações também de que algumas empresas tiveram as garagens liberadas. A Atalaia e a Progresso tiveram as garagens liberadas. Vocês estão tendo monitoramento dessas empresas também ou só estão aqui? Veja, nós dividimos por central e por frente. A CUT e a Frente Brasil Popular assumiu essa garagem. A garagem da Atalaia, CTB, UGT e o JS. E a garagem lá próxima à universidade, a Progresso, quem assumiu foi a Conlutas, a Frente Povo Sem Medo, a DUF e Sintuf. Então, essa liberação não quer dizer que os ônibus já saíram, né? Bem, eu não tenho informação de momento. Eu sei que lá eles toparam a negociação dos 40%. Então saiu. Aqui não saiu nenhum ônibus, como eu já falei, porque nós discordamos dos números apresentados pela empresa. 450 ônibus, essa foi a informação. Acredito que aqui não tem. Só se a garagem fosse de elástico. Então não tem. Eles queriam lesar a gente, então nós estamos aqui tentando outro tipo de negociação. Pois é, e o policiamento ele continua aqui. A gente vai conversar com o Giovanni, o Major Giovanni, ele que é comandante do 8º Batalhão, aqui da Zona Norte da capital. Ele vai explicar pra gente como é que está sendo feito esse reforço na Zona Norte, não só na Zona Norte, né, mas em vários pontos aqui de Aracaju e Grande Aracaju. Mas especificamente aqui, vocês chegaram que horas? A turma chegou aqui por volta de meia-noite. Quando os manifestantes chegaram? Também, nesse momento, os manifestantes também chegaram.
E a gente percebeu também que a polícia acompanhou os diálogos, a tentativa de acordo, mas não teve nenhum acordo no início, né? Houve assim, eles tentaram um acordo com o representante da empresa, inicialmente a cota eram 10 ônibus, depois passou para 12, mas infelizmente os manifestantes eles não cumpriram o acordo, digamos assim. Em todo momento havia um temor muito grande com relação ao uso da força policial. Isso em nenhum momento aconteceu? Não, aqui a gente... A força de segurança aqui no local, tão somente para garantir o direito democrático, tanto dos manifestantes para a reivindicação da greve, quanto também do direito do efetivo aqui da empresa em trabalhar. E aí veio essa determinação final, que é a liberação dos 80 ônibus. Isso também tranquilizou a polícia? Sim, logo pela manhã a gente conversou com os representantes da empresa e solicitamos que ele peticionasse novamente a Justiça, né, do Trabalho, para que ela expressamente ela garantisse que a polícia poderia usar da força. E quando os dois oficiais de justiça assim chegaram aqui, logo por volta das 10 horas, eles logo também liberaram aqui a entrada da empresa. E os ônibus assim puderam sair. Muito obrigada, Major. Os manifestantes, como eu falei, já saíram daqui, mas quem ficou para conversar com a gente é o Duval Siqueira, ele também é ativista, ele vai conversar com a gente sobre esses acordos. Foram várias tentativas. Agora, qual a dificuldade de liberar esses ônibus no início? A dificuldade era a gente tentar ter uma greve realmente, né? É óbvio que o direito de greve é um direito, mas o sentido político e econômico de uma greve é parar a produção, né? Felizmente, vivemos um momento difícil no nosso país em que reformas liberais passam, querem acabar com a aposentadoria, uma semana conturbada nacionalmente, mas felizmente a maior garagem não passou nenhum ônibus, né? A gente comemora isso e agora está uma liberação feita de forma pacífica, obviamente com tensionamentos numa negociação pacífica acompanhada pelos representantes da empresa, pelos representantes do movimento e pela própria polícia, né? Na pessoa do major e também do coronel que esteve mais cedo aqui. E a gente comemora e trabalhou fazendo isso. Em outras garagens a gente não conseguiu fazer o trancamento para menos de 40% do acordo do TRT, mas aqui a gente conseguiu sim segurar da madrugada dentro, até pelo menos às 10h30, 11h, não sair qualquer ônibus. Isso é muito importante porque cria o fato político das pessoas saberem que ocorreu sim uma paralisação, de que ocorreu um movimento grevista e de que a pauta é contra os cortes na educação e contra a reforma da Previdência. O professor, que é presidente da CUT, falou mais cedo que queria contar a quantidade de ônibus que tinha aqui dentro. Vocês tinham dúvida com relação à informação passada pela empresa, que parecia que era 400 ônibus, depois 200. Vocês tinham a quantidade exata? No começo a gente estava começando a se conhecer, inclusive, né? A própria representação. Então nós tivemos diversas dúvidas. A própria decisão que chegou aqui, ela tinha um erro de matemática sobre a divisão de porcentagem, a conversão de porcentagem para a totalidade de ônibus que tinha aqui. Então, por exemplo, estavam 85 ônibus de 202, sendo que são 40%. Se você fazer regra de 3, não dá. A gente pegou e descobriu que eram 80 ônibus que tinham que sair. Depois a gente quis fazer o levantamento de quantos ônibus haviam aqui, quantos ônibus tinham aqui, para poder negociar. A princípio não queríamos que saísse os 40 de uma vez só, fomos negociando, mas também existiu um impasse interno, porque essa garagem teve uma mobilização muito grande, teve assembleias fortes. Nós sentamos aqui hoje, passamos o frio, passamos a chuva, passamos o sereno e ficamos até esse dado momento aqui segurando. Quando, obviamente, como o Major colocou, saiu uma reafirmação do TRT de que tinha que se cumprir tanto a partir de uma nova multa como também da autorização da força repressiva, nós saímos pacificamente. Pois é, durante a manhã apenas 25% da frota que atende Aracaju e Grande Aracaju estavam nas ruas prestando esse serviço, menos de 120 ônibus. Essa foi a informação repassada pelo CETRANSP, né? Agora sim, parece que a situação vai ser normalizada, principalmente na Zona Norte, que é a região mais assistida por essa empresa de transporte onde a gente está. Agora, à tarde, as mobilizações continuam, né? Continuam. Existem outros serviços, como de banco, como de comerciários, que estão ou totalmente paralisados ou parcialmente paralisados. E agora à tarde, às 3 da tarde, na General Valadão, nós vamos ter um grande ato, uma grande mobilização
das duas frentes, né, a Frente Brasil e a Frente Povo Sem Medo, das centrais sindicais, em apoio ao que nós fizemos de movimentação nessa madrugada, né? Então, existiu também movimentos de greve, de paralisações no interior, e essas pessoas estão descendo para cá, e as pessoas de Aracaju estão em mobilização para que a gente possa fazer uma manifestação e criar um fato político desse debate da aposentadoria, da reforma da Previdência, do governo Bolsonaro em si, né, que está em crise, e da questão dos cortes na educação. Muito obrigada, Duval, pelas informações. Ele falou sobre o comércio, a gente esteve lá mais cedo e as lojas estão abertas, portas abertas. Essa foi também uma recomendação da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, da ACESE, mas o problema é que o movimento está muito baixo, né? Muita pouca gente. Ricardo? Obrigado, Jéssica Cruz, que está na frente da última garagem, que ainda estava bloqueada. Como você começa a perceber, os ônibus começam a sair neste momento. A liberação foi feita há pouco tempo, com a polícia, em acordo com os manifestantes, por uma decisão da Justiça, e os ônibus dessa última empresa voltam a circular em Aracaju e Grande Aracaju. Informação de primeira aqui, de primeira e ao vivo aqui na TV Atalaia.